Esse vídeo vai abençoar a sua vida de tal maneira que você vai perceber a partir de hoje no seu dia a dia e você vai notar o que eu vou falar aqui. Você vai o que significa e como ser cheio do Espírito Santo. É o assunto que nós vamos tratar nesse vídeo. Você que deseja a presença de Deus, a renovação espiritual, quer ter uma experiência pessoal com Deus. Sabe o que é interessante? A Bíblia Sagrada, ela mostra essa experiência que a pessoa tem com Deus quando ela recebe o Espírito Santo. Ela compara com os efeitos de ficar cheio do Espírito Santo com a alegria da embriaguez. Preste bem atenção nisso. A alegria da embriaguez é comparado com uma pessoa estar cheia do Espírito Santo. Você já reparou que uma pessoa ela se embriaga, né, numa mesa onde você está, por exemplo, num restaurante ou entre família, você vê ali quando há bebidas alcoólicas, né, especialmente vinho, as pessoas começam a falar alto, elas começam a rir, começam a chamar a atenção de outras pessoas, porque elas se alegram, elas ficam alegres, né? Nós sabemos que é uma alegria momentânea, é uma alegria passageira, é uma alegria que não dura. Aliás, muita gente busca refúgio em bebidas alcoólicas por causa das suas tristezas, das suas mágoas, das suas amarguras. Mas a comparação que a palavra de Deus ela faz é a mesma alegria da embriaguez, só que não é momentânea. A alegria da embriaguez, ela é momentânea. No outro dia, a pessoa está mal, com dor de cabeça, com ressaca, sei lá o quê, porque ela buscou nas drogas da bebida a sua alegria. Mas quando uma pessoa recebe o Espírito de Deus, o efeito é parecido. Ela fica alegre, ela ri à toa, é ou não é? Não sei se você já prestou atenção, mas quando uma pessoa está alterada por causa do álcool, ela fala às vezes demais, ela conta piada, é ou não é? Ela faz às vezes papagaiada, ela faz palhaçada, porque ela está alterada. Ela ri às vezes de coisa que nem tem graça, porque ela está alterada pelo álcool. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela é parecida, mas ela não está embriagada com álcool. Mas ela tem uma alegria, ela tem nela um sorriso, ela ri à toa, né? Isso é super interessante. Eu me lembro, quando eu era jovem, quer dizer, jovem ainda sou, mas quando eu era mais jovem, e eu recebi o Espírito Santo, que eu estava voltando para casa, eu entrei no ônibus, né? E mas eu estava tão feliz que eu estava rindo à toa, eu estava sorrindo à toa, alegre. Sabe, dentro de mim existia algo inexplicável que tinha acontecido naquele dia. E aí eu entrei assim no ônibus sorrindo, e aí tinha umas moças sentadas, acho que elas acharam que eu estava dando bola para elas. De tão alegre você fica que você chama a atenção de outras pessoas, porque você sorri assim naturalmente, às vezes até sem necessidade. Então é muito legal isso, e a Bíblia Sagrada, ela mostra que quando uma pessoa recebe o Espírito Santo ele tem um papel importantíssimo na salvação dela. Uma coisa é você ser salvo, tá? Você se converteu a Jesus, você entregou a sua vida a Ele. Outra coisa, o Espírito Santo, ele tem um papel importante na salvação. Mas ser cheio do Espírito Santo é algo diferente. É algo completamente diferente. Lá no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18, a palavra de Deus, ela explica que o Espírito Santo pode lhe encher, pode nos encher, e que essa experiência, ela é melhor do que o sentimento de estar embriagado. Você pode ler lá Efésios capítulo 5, versículo 18. Quer dizer, o resultado dessa grande alegria é o louvor, é a gratidão a Deus,
sabe? A sua vida pode nem estar muito boa. A sua vida pode nem estar indo do jeito que você gostaria que fosse, mas o Espírito Santo torna você uma pessoa tão cheia de alegria e de paz. O Espírito Santo faz você estar cheio de alegria e de paz, que você tem razões para glorificar a Deus. Você tem razões para exaltá-lo, exaltar o nome dele. E esse é o sentido principal do batismo com o Espírito Santo. Se você conferir na palavra de Deus, logo no Novo Testamento, a primeira experiência que os discípulos eles tiveram quando Jesus foi elevado aos céus, eles ficaram cheios do Espírito Santo. Essa foi a primeira experiência dos discípulos, ficarem cheios da presença de Deus, que foi no dia de Pentecostes, que eles receberam o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo desceu sobre eles, a palavra de Deus diz que desceu como línguas de fogo. Línguas de fogo. O Espírito Santo já tinha ajudado a crer em Jesus, tá? Naquele momento, mas nesse dia em especial, eles tiveram uma experiência profunda com Deus, uma experiência profunda que os capacitou a começar o ministério da igreja e a evangelização. Ali eles receberam a capacidade. Você quer ter uma experiência profunda com Deus? Você quer possuir a alegria da salvação? O Espírito Santo é necessário. Aliás, se você está nesse momento acompanhando o vídeo, é porque Deus colocou você para ver, porque Ele quer lhe salvar, Ele quer batizar você que não é batizado, Ele quer renovar você que precisa dessa renovação. E eu queria que você se inscrevesse no nosso canal, se você ainda não se inscreveu. Eu tenho orado pelas pessoas que são inscritas. Só você clicar aqui e se inscrever. Do lado vai aparecer um sininho de notificações. Ative ele para você ser lembrado dos próximos vídeos que nós estaremos postando aqui. E o Espírito Santo, ele vem sobre a pessoa por causa da sinceridade e da entrega dela. Alguns efeitos de ficar cheio do Espírito Santo podem ser grande alegria. Preste bem atenção, grande alegria, quer dizer, a alegria da salvação, ela enche o nosso coração. A certeza para onde você vai. Coragem, tá? Você perde a vergonha e o medo de servir a Deus, de fazer a obra de Deus, porque o Espírito Santo te encoraja. O Espírito Santo nos dá coragem. A sua fé fica mais forte. Quer dizer, fé mais forte significa mais confiança em Deus. Você passa a ter mais confiança em Deus. O Espírito Santo te dá a capacitação, quer dizer, ele te capacita para você ajudar as outras pessoas, para você crescer espiritualmente, para você desenvolver espiritualmente e envolver nos trabalhos espirituais. Os trabalhos espirituais, quando nós falamos sobre isso, você passa a ajudar outras pessoas no campo espiritual e não somente no material. Então, tudo isso faz a pessoa ela ser avivada, ela ser renovada. Esse é o sentido e o objetivo principal do batismo com o Espírito Santo. Aí vem a pergunta, ok? Já entendi, Bispo Márcio. Mas como ficar cheio do Espírito Santo? Você quer ficar cheio do Espírito Santo? Peça a Deus. Peça a Deus que Ele vai dar a você essa bênção. É Jesus quem batiza com o Espírito Santo. Não é na nossa força. Não é na força que nós recebemos. Então, o primeiro passo para você ser cheio do Espírito Santo é você crer. Eu creio que eu vou receber o Espírito Santo. Eu sei que eu não mereço, mas eu creio. E a fé é muito importante nessa hora. A fé é muito importante na vida cristã. Você precisa crer que pode ser cheio do Espírito Santo. Porque se você não crê que pode ser cheio do Espírito Santo, como que você vai recebê-lo? Eu não posso crer por você. Outras pessoas não podem crer por você. É você que precisa crer, tá?
E antes disso, você precisa crer que Jesus é o Salvador, que você tem que estar convertido a Ele, que morreu pelos seus pecados. Tudo isso faz parte do recebimento com o Espírito Santo. Além disso, você pode orar pedindo a Deus para lhe encher do Espírito Santo. Jesus falou que o que nós pedíssemos em oração, crendo nós iríamos receber. Deus ouve suas orações. Pare de falar que Deus não ouve as suas orações. Não é porque ainda não aconteceu o que você quer que Deus não está ouvindo as suas orações. Eu já ensinei isso aqui em outros vídeos, tá? Peça a Deus. Eu queria que você orasse pedindo. Bispo Márcio, mas eu tenho pedido. Não tem problema. Persevere, você vai alcançar. Aliás, eu queria que você escrevesse aqui nos comentários, embaixo do vídeo, o nome Espírito Santo. É a palavra-chave desse vídeo, Espírito Santo. E o Espírito Santo vai vir sobre você. Escreva, Espírito Santo, vem sobre mim. Escreva aí agora. Vamos lá. Espírito Santo, vem sobre mim. Deus está vendo isso. Quando você está escrevendo, Deus está vendo. Ele vai trabalhar em seu favor. A Bíblia também ela diz que algumas pessoas ficaram cheias do Espírito Santo quando homens ungidos impuseram as mãos sobre elas. E eu estendo a minha mão agora, eu não tenho como impor a minha mão sobre a sua cabeça, mas eu estendo a minha mão e eu declaro, receba o Espírito Santo, receba o Espírito da alegria, receba o Espírito da paz, receba o Espírito do Deus Altíssimo, receba o Espírito que te salva, que te abençoa, que transforma você pela fé. Quando você dedica seu tempo, sua atenção, o seu amor às coisas de Deus, e você se aprofunda num relacionamento com Ele, Ele se aproxima de você. A dedicação a Deus resulta em experiências mais fortes e profundas com Deus. Não desanime, continue buscando a Deus. Sua hora vai chegar, o seu momento vai chegar, o seu dia vai chegar. Eu garanto isso para você. Faça isso e você vai ver a diferença que vai acontecer. Você que tem orado, você que está fazendo o jejum, porque você quer a presença de Deus, não perca tempo, porque Ele está preparando o melhor para você. Se esse vídeo lhe abençoou, compartilhe o link dele com outras pessoas, familiares, parentes, amigos. E aqui embaixo tem o joinha, gostei. Dê o seu joinha, dê o seu like aqui, porque isso faz que o canal do YouTube receba uma mensagem positiva quando você clica aqui no joinha e mostre esse vídeo para outras pessoas